Pode Cuidar, o podcast da saúde Petrobras. Olá, sejam novamente muito bem-vindos e bem-vindas ao Pode Cuidar, o podcast da saúde Petrobras. Neste episódio, vamos falar sobre saúde da mulher, em especial sobre o Outubro Rosa, campanha importantíssima que tem como objetivo divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. Nosso convidado é o mastologista Marcos Nolasco, coordenador de mastologia da Clínica AMO, assistência multidisciplinar em oncologia, e presidente da Regional Bahia da Sociedade Brasileira de Mastologia. Temos ainda a participação especial da doutora Valéria Leite, uma das médicas responsáveis pelo programa Cuidar do nosso plano de saúde. Seja bem-vindo, Dr. Marcos, e muito obrigada por aceitar nosso convite para falar sobre esse tema tão importante, nos dar dicas de prevenção, esclarecendo assim nossas principais dúvidas. Boa tarde a todos. Eu sempre falo que temos 3 formas de você ajudar a vencer uma doença, né? A primeira é assistencial, que os médicos fazem isso de forma mais ou menos silenciosa nos consultórios. A segunda são os pesquisadores que também de forma silenciosa ficam no centro de pesquisa, tentando conseguir algum sucesso. Mas tem uma terceira forma que é muito importante, que é a divulgação para o público. E essa não pode ser silenciosa, é essa que a gente está fazendo aqui. E essa sim, a sociedade como um todo e o pessoal de comunicação, em especial, tem uma importância muito grande. Essa é a parte de vocês, que vocês têm que fazer mesmo. Bom, nós estamos no Outubro Rosa, então vamos falar um pouquinho sobre câncer de mama, né? Câncer de mama é uma doença que ataca, é o segundo câncer mais frequente da mulher, só perde para a pele, mas normalmente nós excluímos pele, né? Porque o câncer de pele, tanto no homem como na mulher, normalmente ele tem um desfecho muito favorável. Mais de 90% deles é carcinoma basocelular, que não dá nem metástases, então a gente exclui. E câncer de mama fica sendo o câncer que mais aflige a mulher no Brasil e na maioria dos países do mundo inteiro. Antes de falar de câncer e câncer de mama, eu queria falar um pouquinho assim, o que é ter saúde, né? Se a gente for fazer uma definição lá da Organização Mundial de Saúde, a gente vai dizer que é um bem-estar biopsicossocial, mas eu nunca me conformei com essa definição, porque eu acho que ela é consequência da saúde, não causa, né? E aí eu fiquei pensando, e eu usei, né, lançar aqui uma tese de que ter saúde é você fazer com que seus 30 trilhões de células funcionem de forma harmônica, né? Então, assim, só para a gente ter ideia, nós temos 30 trilhões de células, e esses 30 trilhões de células devem trabalhar mais ou menos fazendo a mesma coisa de forma cooperativa. Basta que uma só dessas células dê errado, saia uma divisão errada, que ela está se multiplicando todos os dias e todas as horas, para que a gente possa perder nossa saúde de várias formas, não só com câncer, como com outras doenças também. E, comprovadamente, nós vamos falar de forma inespecífica 4 maneiras que nós temos de fazer com que essas células funcionem de forma mais fisiológica, mais normal e menos propensa a ter divisões erradas. A primeira delas é a ingestão de alimentos não industrializados, principalmente a nível de verduras e frutas, né? Uma coisa que toda vez que a população vai industrializando, ela vai deixando de consumir produtos in natura e vai deixando de consumir produtos de frutas e verdura. As frutas e verduras todas são bem-vindas, em especial a gente fazer aquela salada, né, com frutas, com verduras de várias cores, verde, amarela, vermelha. Cada um tem pigmentos diferentes que são essenciais para a gente. Então, a primeira dica para que a gente pudesse funcionar o nosso corpo evitando a ter câncer, isso já tem estudo científico mostrando, seria nós nos alimentarmos de forma um pouco mais natural. A segunda coisa, nós temos também dezenas de trabalhos mostrando que os exercícios físicos aeróbicos, eles conseguem, principalmente 150 minutos de exercício físico aeróbico por semana, eles conseguem fazer com que a pessoa deixe de ser sedentária e ela passe a ser uma pessoa que faz regularmente exercício físico
isso muda totalmente a quantidade de câncer que pode surgir naquele organismo. Existem vários estudos, várias estimativas, mas em média, você pode reduzir até em torno de 20% dos cânceres, você fazendo exercício, mantendo o seu peso, sem sobrepeso, sem obesidade. Isso é uma coisa muito importante, todos os exercícios são bem-vindos, mas precisa ser feito pelo menos 150 minutos por semana, que pode ser feito 1 hora 5 vezes por semana, ou 30 minutos 5 vezes por semana, ou 3 vezes por semana de 1 hora, né? As outras coisas que nós temos aqui é o estresse, né? Eu sempre falo com as pessoas que o estresse é uma das coisas que mais ajudou o ser humano a chegar até aqui. Mas nós não temos que pensar que o estresse seja o nosso inimigo. Ele passa a ser nosso inimigo quando a gente não consegue controlá-lo, quando ele sai do limite, quando ele passa a atuar muito nas nossas células. Aí, ao invés dele estimular as nossas células e a gente conseguir produzir mais, aí nós começamos a fazer uma quantidade de células, divisões celulares que não são boas, que vão terminar nos causando um transtorno. Então, o controle do estresse em todas as empresas, em todas as indústrias, em todas as unidades, é uma coisa que deve ser feita, porque é uma coisa que precisa ser feita cada dia mais. Após essa pandemia, após tudo isso que nós estamos passando, mas a gente tem que ter essa coisa na cabeça de que precisamos controlar o nosso estresse. E por último, o quarto motivo é o sono, né? O sono é extremamente reparador, existem vários indícios de que precisamos de um número X um número de horas de sono. Essa hora é variável de pessoa a pessoa. E uma das coisas que nós, normalmente, quando a gente começa a estar em um projeto, em um mestrado, doutorado, a primeira coisa que a gente faz, ou mesmo numa empresa, que a gente pega um cargo novo, a primeira coisa que a gente faz é diminuir o nosso sono para aumentar as horas de estudo, né, à noite e tal. Isso não é realmente uma boa ideia, e a gente não aconselha fazer isso. E quando a gente faz uma mamografia, nós estamos fazendo uma prevenção de câncer de mama. Mas essa prevenção, ela é uma prevenção secundária, né? Nós temos dois tipos de prevenção, geralmente para todas as coisas. Nós podemos fazer uma prevenção secundária, que é aquela o quê? Que o dano ocorre, mas você minimiza o dano. Então, se você tiver um câncer de mama e você fizer regularmente mamografia, você vai detectar esse câncer de uma forma bem inicial, onde você tem um índice de cura muito maior e você tem uma chance de ficar viva bem maior. E mutila menos a paciente, pode não precisar de quimioterapia, tem várias vantagens. Prestem bem atenção, câncer de mama, ele é um dos cânceres mais genéticos que existe. E ainda assim, só 10% dele é genético. 90% dos cânceres, mesmo o câncer de mama, é ambiental. Ele depende do seu estilo de vida, ele depende muito mais de você do que você herdou de seus pais. Então a gente não pode nunca, em casos muito raros, a gente pode condenar o material genético que a gente recebeu, porque a maioria das vezes nós somos responsáveis pelo que acontece com o nosso corpo. Nós falamos de prevenção secundária, agora vamos falar assim de uma prevenção primária, né? Prevenção primária é aquela que a gente pode fazer para evitar o câncer de mama. Essa prevenção é mais difícil de fazer, mas ela seria mais eficaz, né? E a primeira coisa que a gente sugere, e já é realidade em alguns países, como por exemplo na Alemanha, você pegar as meninas de 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, e estimular essas meninas a saírem mais das escolas, durante a escola, de você brincar mais ao ar livre, você fazer mais exercício físico, você retirar aqueles alimentos bastante calóricos, aquelas bolachas de chocolate em quantidade que fica em frente da televisão. Toda vez que você faz isso, que as meninas brincam mais ao ar livre, elas retardam a idade da primeira menstruação, que a gente chama menarca, né? E quanto mais tarde a menina menstrua, menor é a chance que ela tem de ter um câncer de mama. Isso é um fator muito importante, é uma das primeiras coisas que a gente pode fazer para as nossas filhas em relação a uma prevenção primária. Eu, particularmente, tentei com minhas 2 filhas e deu certo, todas as 2 menstruaram após os 12 anos, que eu fiquei muito contente com isso. Uma outra coisa que nós temos que falar, que faz também prevenção primária, é ter filhos, né? Ter filhos em uma fase inicial. Só para ter ideia, a mulher que tem filhos após os 35 anos de idade, para nós mastologistas, é como se ela fosse nulípara, como se ela nunca tivesse tido filho, porque a chance de ter câncer de mama em uma mulher que teve o primeiro filho após os 35 anos de idade é igual àquela que nunca teve filho, né? Então, assim, por isso a gente entende que quando o país começa a industrializar, a mulher, coitada, paga um preço muito caro por isso, muito caro mesmo, com aquela jornada em casa e no trabalho, e aí ela começa a protelar a idade do primeiro filho e causa transtorno muito grande.
e aumenta em um risco relativo de 1,5 em relação a câncer de mama. Então, a mulher que tem um filho, não tem filho ou tem filho após os 35 anos de idade, tem mais chances de ter câncer de mama. Bom, amamentação, né? Esse todo mundo sabe que a amamentação tem um fator, não é um fator de proteção, é um fator de proteção de câncer de mama, não tão grande como parecia antigamente, mas é um fator de proteção. E a mulher que amamenta tem um pouco menos de câncer de mama do que a mulher que não amamenta, que tem filhos e não amamenta. Isso é uma coisa que deve ser feito não só para a mulher, porque vai prevenir câncer de mama, mas para a própria criança, que é provavelmente o maior beneficiário, né? Em termos de imunologia, em termos de tudo. Outra coisa também que não se fala muito é o uso de bebidas alcoólicas, né? A bebida alcoólica, de uma maneira geral, aumenta a incidência de câncer. Existe uma propaganda muito grande do vinho. O vinho, por exemplo, em doses pequenas, ele pode dar uma relaxada e melhorar o fluxo sanguíneo das coronárias, melhorar a parte cardíaca, mas, indubitavelmente, ele aumenta a incidência de vários campos no câncer no nosso corpo, e um deles é o câncer de mama, chegando a falar que 2 doses de qualquer drink, de cerveja, de vinho, por dia já é suficiente para você aumentar a incidência de câncer de mama naquela pessoa. Doutor Marcos, em que situações é recomendada a reposição hormonal? A mulher hoje, com 49 anos em média, a mulher brasileira, ela deixa de menstruar, 49, 50 anos. No entanto, ela continua a ter atividade normal, inclusive no trabalho normal, participa de tudo, né? E está ativa ali em tudo. Diferente da década de 50, onde poucas pessoas chegavam aos 60 anos de idade, não era um problema. Esse não era um problema. Então, para que você possa, digamos assim, eu sempre falo que é tipo assim, enganar o organismo, você pode dar uma terapia de reposição hormonal, que é aquele mesmo hormônio que o seu ovário produzia anteriormente, que agora não está produzindo mais. E isso faz com que a mulher ganhe mais energia, diminua a queda do cabelo, melhore o aspecto da face, a face fica muito mais hidratada, melhora a atividade sexual, melhora a lubrificação vaginal, melhora a energia, melhora se tiver um pouquinho mais de deprimida, ela diminui essa depressão. Então, assim, a terapia de reposição hormonal ela ajuda em muitas coisas, só que, infelizmente, hoje, e não é mais questionável isso, ela aumenta a incidência de câncer de mama. Aumenta principalmente depois do uso de 5 a 8 anos de forma contínua, mas ela aumenta, e não aumenta muito não, aumenta pouco, mas aumenta. Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida com o paciente, se o paciente prefere utilizar o hormônio, tendo no risco de aumentar um pouquinho a incidência de câncer de mama, ou não. Isso eu sempre prefiro discutir no consultório com as pessoas e falar de forma franca. Eu acho que a própria paciente é que tem que decidir. Alguns casos a gente sabe que não pode, né? Por exemplo, a paciente que vem aí com a mãe e com a irmã com câncer de mama, seria muito interessante a gente evitar a terapia de reposição hormonal nessas pacientes. Mas fora isso, fora assim, casos muito concretos, a gente tende a explicar para o paciente e geralmente utilizar. Outra coisa também que eu sugiro muito é quando a paciente está com alguma alteração, a gente faz o seguinte, a gente pega e pede a ele para fazer 2, 3 meses, né? Porque com 2, 3 meses você não tem efeito colateral terapia de reposição hormonal. E aí com isso eu posso avaliar qual o benefício que essa terapia de reposição hormonal fez nessa paciente e ela mesma avalia. Então ela sabe se ela quer ou não continuar aquilo. E o que o senhor teria a nos dizer sobre implantes mamários? Atualmente, implantes passaram a ter outro tipo de implicações na saúde, né? Acho que todos devem estar sabendo que alguns tipos de implantes foram retirados recentemente, inclusive implantes de marcas muito boas que não haviam nunca sido retiradas, foram retirados tanto nos Estados Unidos como no Brasil e alguns outros lugares do mundo, na França, porque alguns implantes desse, a depender da textura dele, eles estão causando um tipo de doença chamada, em inglês internacional é PIA, mas é uma abreviatura que significa linfoma de células grandes. É um linfoma que causa ao redor do implante e a pessoa começa a ter uma quantidade de líquido muito grande, seroma, a mama aumenta muito, você funciona aquele seroma, 15 dias depois ele torna a voltar, e você torna a fazer isso, e aí quando você vai tirar o implante, aí você tira e leva para o laboratório hoje estão todos já com essa rotina, eles pegam e avaliam, faz alguns antígenos para esse implante e detectam que alguns casos que tem linfoma. Esse linfoma geralmente não mata, quando você tira a prótese ele já desaparece.
a grande maioria não precisa fazer quimioterapia nem nada, em poucos casos você precisa fazer quimioterapia e muito menos ainda chega a não obter sucesso, tendo alguns casos de morte, né? Mas é bastante raro, mas tem que ser dito isso para os pacientes, tem que ser falado isso para os pacientes, inclusive antes de utilizar os implantes, né? Para que as pessoas possam avaliar os riscos. O silicone atrapalha na hora de fazer a mamografia ou outros exames? Não, isso é mito também. Todo serviço de mamografia faz uma posição chamada Eklund. É o autor que escreveu. Coloca a mama mais protusa e você dá para ver toda a mama na mamografia e você tira o implante, a prótese do local. Então, assim, é mito, não há isso. E ainda que você não consiga ver toda a mama com o implante, você pode fazer uma ressonância magnética que vê com clareza. Então, esse não é um motivo para deixar de usar implante. Não recomendo que use, mas estou falando que não é um motivo para não utilizar. Principalmente não deixar de fazer os seus exames anuais, né? Só porque tem uma prótese mamária. Hoje, com a cirurgia bariátrica, né, doutor Marcos, a mamoplastia, né, pós-bariátrica também aumentou o uso de implantes, e há uma mudança no organismo, então é importante que você mantenha os seus exames preventivos em dia, anualmente, após a primeira menstruação, né, as pessoas às vezes esquecem disso, ou então quando entram na menopausa e optam por não fazer reposição hormonal, acham que não precisam mais fazer seus exames preventivos. E isso não é verdade, né? É importante que a mulher mantenha sua saúde cuidada anualmente com os exames necessários, de acordo com a sua história familiar e com o seu exame físico anual feito pelo seu ginecologista, né? Uma coisa interessante também que eu queria ressaltar, eu falei aí que o câncer de mama, ele só 10% é genético, 90% é ambiental. Muitas pacientes que chegam no consultório com câncer de mama avançado, elas falam assim, doutor, é porque eu não tive nenhum parente com câncer de mama e eu não pensei nisso. Isso é muito comum. E, na verdade, assim, é chato isso, falar para a paciente depois que ela descobriu um câncer, né? Tem que falar nessa atividade que nós estamos fazendo agora. Porque, como eu falei, só 10% é genético, então 90% é estilo de vida. Então, a maioria das pessoas, eu falo para os pacientes, a maioria das pessoas que você conhece com câncer de mama, a mãe e a irmã não tiveram câncer de mama. A grande maioria. Há relatos de câncer de mama no homem também, né? É comum ou bem raro? Quando o homem deve se preocupar? O câncer de mama no homem, ele não é um problema de saúde pública, mas ele não pode também ser ignorado, né? Porque se o homem não souber disso, ele vai ter um caroço na mama e ele não vai, e é tão fácil descobrir porque ele não tem mama, a mama é rudimentar, mas ele não termina não procurando. Eu, particularmente, tive o caso de uma pessoa extremamente esclarecida, até um parlamentar, um cara muito, muito esclarecido, e que teve um câncer de mama e ele ficou um tempão porque ele não tinha essa perspectiva de saber que poderia existir câncer de mama. Ele não passou pela cabeça dele que pudesse ser um câncer de mama. Então, naquele tripé que eu falei da divulgação de informações, câncer de mama de homem não faz mamografia, não faz coisa preventiva, mas tem que participar disso aí, divulgar essas informações. No caso de câncer de mama no homem, qual a probabilidade de filhos e netos desenvolverem? O câncer de mama no homem, ele é muito mais genético do que da mulher. Olha só. Então, enquanto da mulher é só 10%, é o contrário no homem. O homem, ele tem uma incidência muito alta, uns 60% é Nossa. genético. Então, só para você ter ideia, aquele teste genético que a Angelina Jolie fez, né, que para tirar todas as duas mamas quando está alterado, é o BRCA. Aí na Saúde Petrobras vocês fazem tudo você pega o DNA da pessoa e estuda e se você tiver uma alteração lá no cromossomo 17, mostra que você tem uma chance muito grande de desenvolver câncer de mama. Quando é que a gente indica fazer esse exame? Se for mulher, ela tem que ter a mãe dela com câncer de mama, principalmente com câncer de mama em uma fase nova, né? Uma mulher que teve câncer de mama com 35, 40 anos, ela tem muito mais chance de ter um câncer de mama genético do que uma mulher que teve câncer de mama após os 50 anos de idade. Mas se ela tiver só. Ela para fazer esse estudo, ela precisa ter a mãe, sei lá, uma irmã, uma tia, 3, 4 casos na família. Só que se ela tiver só um irmão com câncer de mama, já é indicado ela fazer, porque a incidência de câncer de mama genético na família é bem maior. Quais os principais sintomas do câncer de mama nos homens? É só um caroço, né? O homem nota um caroço na mama.
eu chamo sempre a atenção que tenham cuidado para não confundir com caroço que é fisiológico, que ocorre lá por 15 anos, 16 anos, que chama pedra no peito, e que uma quantidade muito grande de adolescentes tem, eu mesmo tive, e que reduz espontaneamente. Isso não tem nada a ver com câncer. Câncer de mama, nós estamos falando aí, geralmente homens acima de 40 anos de idade. Aliás, o câncer de mama no homem atinge, a média de idade é maior do que da mulher, inclusive, mas seria câncer de mama em pacientes que não são adolescentes. Quais os sinais na mama que devem despertar a nossa atenção? A inspeção, você olhando sua mama em frente ao banheiro, em frente ao espelho quando você for tomar banho. Você olha o tamanho das mamas, que toda mulher conhece o tamanho das suas mamas, vê se elas são simétricas. Veja só, o tamanho da mama não diz nada, não quer dizer nada, mas uma mulher que tem uma mama pequena e de repente uma mama começa a ficar grande, ela tem algo de estranho ali. O tamanho, né? Você olha se elas são simétricas, também uma mama já pode, desde 12 anos de idade, uma mama ser maior do que outra, e aliás, ocorre com bastante frequência. Mas se ela tem as mamas mais ou menos iguais e uma começa a crescer muito depois de 20, 30 anos, isso tem algo de errado aí. Aí depois você olha para a pele, se tem algum abaulamento, né? Ou retração, se ela está puxada para dentro, aquela puxando que puxa, fica a retração a pele para dentro, ou mesmo para fora, né? Como se um tumor estivesse expulsando a pele ali. No mamilo também, ver se tem alguma feridinha na areola ou no mamilo. Existe um câncer de mama chamado doença de peixe, que é um câncer muito pouco comum, mas que ocorre, né? E ele destrói só a areola e o mamilo. Ele não dá nem caroço, nem tumorzinho, ele não dá, na maioria das vezes. Então, esses são os sinais principais que você deve fazer. E também passar a mão na mama, a mão direita na mama esquerda e vice-versa, para ver se tem algum nódulo. A mulher fala assim, eu não sei fazer isso. Você fala, bom, tente que você descobre logo. Quando os residentes chegam aqui com a gente, eles não sabem palpar mão nenhuma. Quando chega 3 meses depois, eles estão palpando muito bem. Então é só uma questão de treino. E também a questão do autoconhecimento, talvez até mais importante. Se fala muito, né, doutor Marcos, em relação a isso, né? Antes se falava muito do autoexame, algumas pessoas têm algumas dificuldades, mas o autoconhecimento, né? Você conhecer a sua mama, você notar que tem alguma diferença na pele, a pele está com um aspecto de textura diferente, está saindo alguma secreção pelo mamilo, são sinais também que podem chamar a atenção e fazer com que a paciente procure o médico para poder ter os devidos esclarecimentos, né? Olha, doutora Valéria, eu sempre valorizo a queixa da paciente. Sempre. Mesmo que tenha uma mamografia normal, ultrassom normal, meu exame físico é normal, mas ela fala que tem alguma coisa, eu boto para retornar com 15 dias, com um mês, e vou olhando para eu ter certeza que não tem nada mesmo. Porque eu acho que a mulher conhece, claro, conhece Sim. claro que eu, né? Pessoal, esse episódio do Pode Cuidar teve como base uma live de quase 1 hora no nosso YouTube. Se quiser assistir, é só conferir o bate-papo completo entre a Cristiana Guerra, gerente de comunicação da Saúde Petrobras, o Dr. Nolasco e a doutora Valéria Leite. O endereço é saudepetrobras.com/Outubro Rosa. Eu vou ficando por aqui, desejando sempre muita saúde para todos e todas. Espero vocês no próximo mês em mais um episódio do Pode Cuidar, o podcast da Saúde Petrobras. Até lá!